Lorde das Sombras acabou de justificar a sua existência e nos entregou um Darth Maul que a gente nunca havia visto antes. Então vem comigo para nossa análise completa dos episódios 7 e 8 de Maul, Lorde das Sombras. Fica aqui o nosso aviso de spoilers para esses episódios e claro, se você quiser continuar acompanhando a nossa cobertura completa da série, se inscreva no canal para não perder a última análise e deixa o like para que esse vídeo atinja mais fãs de Star Wars. Bom, logo de cara já vou falar que esses foram os episódios mais importantes da temporada até aqui, mas eu só vou comentar sobre isso no final do vídeo. O episódio começa com o Maul, o Riley e a Devon saindo do túnel, mas antes vale a gente comentar que o Riley questiona a Devon se ela tá do lado do Maul ou não. E apesar dela falar que ela não confia nele, a gente sabe que tem uma parte dela que ainda tá em dúvida. Nesse episódio ela até chega a combater o Maul, não só conseguindo bater de frente com ele, mas também se desvencilhando usando a força. Ou seja, a Devon, ela realmente é muito poderosa. O Maul já viu isso, a Rookcast já viu isso e até a própria Devon já demonstrou isso, apesar dela ainda não entender todo esse poder que ela tem. Dito isso, eu ainda acredito, sigo naquela teoria de que ela vai ser a Darth Talon e que ela eventualmente vai se unir ao Maul. E depois de ver todos esses 8 episódios aqui da temporada, eu acho que eu entendi como que isso vai acontecer. A partir desses 2 episódios, fica muito claro que o próprio Maul entendeu qual é o seu grande inimigo, que é o Palpatine, que por acaso é o manda-chuva do Império, e o Império é o grande inimigo da Devon. Então eu acho que nesses próximos 2 episódios, o Maul vai chegar pra ela e vai propor uma aliança, juntar as forças para destruir o Imperador e, por consequência, o Império. Eu acho que o jeito que ele vai argumentar e tentar convencer a Devon é de que, se ela continuar no caminho dos Jedi e continuar com o mestre dela, o Dak nunca permitiria que eles fizessem isso, de bater de frente com o Império. Eles simplesmente seguiriam de planeta em planeta, fugindo do conflito. Já se ela se juntasse ao Maul, juntos eles poderiam ter o poder necessário para encarar de frente o problema e tentar resolver isso de uma vez por todas. É uma lógica que faz sentido. Acho que dentro da Devon ela vai olhar para esse plano e falar: beleza, eu não preciso gostar desse cara ou acreditar nele, mas eu posso me unir a ele temporariamente para bater de frente e destruir o Império, já que o Dak, vamos combinar, nunca deixaria isso acontecer. E eventualmente aí nesse caminho eu acredito que ela vai acabar se corrompendo e realmente virando a Darth Talon ao lado do Maul. Mas voltando aqui pro episódio, eles depois de saírem do túnel e tal, eles encontram com a Rookcast e companhia, e eu preciso comentar aqui sobre o Skybot, que é esse droidzinho do Maul. Eu gostei bastante dele, a personalidade dele é super estranha e tal, e ele me lembrou bastante um pet que é bem carinhoso com seu dono, mas assim que vê qualquer outra pessoa vira uma peste, sabe? Fica mordendo a perna da pessoa e tal. Então eu achei bem legal, gosto das tiradinhas dele. Inclusive tem um momento que ele vai pra cima de uma sonda imperial, destrói ela e ele xinga a sonda imperial de escória imperial, que na verdade é uma inversão do xingamento clássico Rebel Scum, ou escória rebelde, que é muito utilizado pelos imperiais. Então isso aqui é um pequeno easter egg aí pra galera que gosta de Rebels, gosta de trilogia original. E falando em Rookcast e seus Mandalorianos, eu acho que esses 2 episódios foi muito interessante para trazer como que tava funcionando essa dinâmica dentro do grupo do Maul. Afinal, a Rookcast estava ali com um grupo de Mandalorianos e a gente sabe que dentro da grande gama de Mandalorianos existem meio que 2 tipos de guerreiros. Alguns são movidos pela honra, pelo credo, acreditando que a morte digna é dentro do campo de batalha e que são extremamente leais às suas alianças. Já do outro lado, a gente tem a galera que é extremamente pragmática e mercenária, dispondo as suas habilidades de combate pro lado que pagar melhor. Até por isso, muitos Mandalorianos são caçadores de recompensas e mercenários. E um dos exemplos mais clássicos, desse arquétipo, esse tipo de Mandaloriano, é o próprio Jango Fett. Então eu curti ver que mesmo dentro desse pequeno grupo que a Rookcast tinha, existia essa divisão e que nem todo mundo tava ali pelos mesmos motivos e objetivos, o que é completamente normal. Eu acho que isso dá uma tridimensionalidade maior pros personagens, mesmo que sejam os capangas, entre aspas, do grupo. O que me leva à melhor frase desses 2 episódios, que é justamente quando o Maul tá alertando a Rookcast, dizendo que lealdades podem ser rompidas. Ainda mais nesse meio do submundo, a lealdade é algo muito raro e até meio burro. Afinal, não vale a pena você morrer por conta de uma aliança com alguém, se você pode simplesmente formar uma nova aliança e se manter vivo. Só nessa série a gente teve vários exemplos disso,
isso e o próprio Lúthvário tá aí pra provar. Ele poderia ter ido de arrasta lá no primeiro episódio, mas ele se aliou ao Maul e tá aí até agora. A gente viu também os Mandalorianos que abandonaram o Maul, a gente viu o Chubutz que tinha uma relação com o Lawson, mas acabou deixando ele de lado pelo Império, lá no começo da temporada, e que agora deixou o Império de lado e voltou pro lado do Lawson. E óbvio, a gente tem aí também a Devon, que eu suspeito que vai deixar o Dak pelo Maul. Então você vê que as lealdades e as relações, elas são fluidas, né? Elas vão mudando de acordo com o desenrolar da história. Nada é tão preto no branco e tão simples assim. Bom, bora falar então do Chubutz e do Lawson. Eu acho que esses episódios avançaram bastante a trama deles e finalmente consolidou a relação da dupla. No começo da temporada, a gente tinha muito esse embate entre essas duas linhas de conduta de cada um. O humano, que é mais maleável, enxerga nuances e o perigo do Império por trás das coisas, e do outro lado, o droid, que é mais bitolado, mais binário, mais focado puramente em protocolos e na lisura do processo, acreditando piamente no sistema e na idoneidade do Império. Depois da vinda do Império, o Chubutz vai aos poucos se dando conta de que o Império opera por regras próprias e que as regras que ele impõe não valem para ele. O Império só segue o protocolo quando convém e piora, sai por aí matando quem não coopera, como a pobre chefe Clayce, que não foi para Narquina 5 como a gente suspeitava e acabou indo de arrasta. E eles fariam o mesmo com o Riley, que é o filho do Lawson. E tudo isso na cabeça do droid força ele a tomar uma decisão e repensar a sua lealdade. Ele acaba escolhendo o Lawson e percebe que ele acertou na escolha quando ele vê o Lawson e o Lawson reconhece ele mesmo sem as botas. Reforçando mais uma vez aquilo que a gente tinha falado em análises passadas sobre a diferença entre o Império, que não reconhece a identidade e a individualidade de cada um, e o lado mais rebelde da galáxia, contra a autoridade, representado pelo Lawson, que reconhece essa identidade, essa individualidade e valoriza ela. Ainda no núcleo policial, a gente teve também a revelação de que o Lawson já chegou a trabalhar com os Jedi. O Chubutz tinha comentado que na época da República não era incomum deles mandarem um Jedi para ajudar nos problemas. E por isso o Lawson também revela que nunca acreditou na narrativa de que os Jedi eram traidores. Vale lembrar que durante a Ordem 66 e a transição entre República e Império, o Palpatine falou que os Jedi tentaram dar um golpe na República e fizeram um atentado contra sua vida, o deixando deformado e tal. Essa mentira foi propagada pelo Império por anos e a Ordem 66 fez com que os clones enxergassem todos os Jedi como traidores e os caçassem até a morte. Mas é legal ver aqui que pessoas como Lawson, que conheceram, trabalharam e tiveram contato com os Jedi de fato, não compravam essa ideia, não fazia sentido para eles. Assim como certa parte da população da galáxia que conhecia minimamente dos Jedi também não acreditavam nisso. Mas por conta da propaganda imperial, a grande maioria da galáxia acabou tomando essa mentira como uma verdade. Depois disso, a gente tem um embate entre os Inquisidores e o Maul. E aqui tem bastante coisa pra gente comentar. Começando pela revelação de que aquela figura misteriosa que apareceu no final do 6º episódio não era o Imperador, nem o Vader, mas sim o 11º irmão, que a gente já sabia que estaria na série por conta dos trailers, mas quem é esse Inquisidor e onde ele já apareceu? Bom, o 11º Inquisidor era conhecido como o Corvo, e nós o vimos em ação em Histórias dos Jedi, quando ele caçou a Ahsoka após a Ordem 66 em uma aldeia agrícola onde ela estava se escondendo, e lá mesmo ele acabou sendo derrotado pela Togruta e morrendo. E mais cedo no episódio, o Maul até elogiou a Devon, falando que lutar contra o Inquisidor não era uma tarefa fácil. Então você imagina agora o Maul lutando contra 2 Inquisidores ao mesmo tempo e com uma perna bichada. E dá pra perceber ali na ponte que o Maul sabe que ele tá ferrado e está em desvantagem. A sorte dele é que tinha uma caverna ali muito conveniente, bem localizada, e ele consegue levar esse duelo pra lá. E lembra lá no começo do 6º episódio, onde a gente viu o Maul treinando às cegas, né, de olho fechado com seu sabre? Ou também no 3º episódio, quando a Devon pega o sabre dele e ele usa as sombras pra se evadir, pra se esconder? Pois é, essa é uma estratégia que ele vem treinando já há algum tempo, se tornando realmente um Lorde das Sombras, a usando para se camuflar e utilizando dessa falta de luz ao seu favor. Mas o ponto mais importante desse duelo é a frase que atravessou o Maul, que nem o sabre do Qui-Gon Jinn lá em Naboo, quando o Marrok fala para ele que o Imperador não o quer preso, ele o quer morto.
E essa frase, ela despedaça o Maul e lança ele em uma jornada interna que vai até a sua própria origem. Eu já contei a história completa do Maul nesse vídeo aqui, eu super recomendo pra você, mas essa cena toda funciona como um grande resumo do personagem. O Maul se vê como criança, junto do seu irmão, Savage Opress, no momento exato em que ele decide partir com Palpatine e deixa Savage pra trás. Depois a gente vê brevemente o Obi-Wan derrotando o Maul em Naboo, ele sendo reencontrado pelo Savage Opress e, por fim, a ferida que mais o fez sofrer: a morte do seu irmão pelas mãos do Palpatine. Bem no começo do 7º episódio, ele tá falando com a Devon sobre o Palpatine, e o Maul fala que ele ter sido traído e abandonado pelo seu mestre não foi a sua maior ferida. E aqui a gente entende que a maior ferida do Maul foi a perda da sua família. Essa cena é sobre o Maul finalmente encarando de frente a sua história e entendendo que tudo de ruim que aconteceu com ele foi obra de uma só pessoa. Até então, ele podia até achar que era o Obi-Wan Kenobi, mas na verdade sempre foi Palpatine. Esse é um dos únicos momentos da história do personagem que a gente viu o Maul tão vulnerável, tão humano. Ele tá realmente com medo, como se ele ainda fosse aquela criança em Dathomir, chorando e pedindo pela sua mãe e seu irmão. E isso é ilustrado pelo reflexo dele ainda criança na água, uma referência muito legal aos quadrinhos que contam a origem do personagem. Dá até pra ver que ele tinha as marcações originais na pele, que mais tarde seriam cobertas por essas tatuagens pretas. Vale lembrar também que o treinamento do Maul foi um dos mais brutais de todos. Desde cedo ele foi torturado e forjado pela dor e pelo ódio para se tornar uma arma letal do Palpatine. O que me leva a pensar em como todas essas emoções devem estar em conflito dentro dele. Porque assim, ele abandonou a família ainda muito jovem e passou anos e anos somente com Palpatine sob a sua tutela. Então não seria nenhuma loucura, ainda mais conhecendo quão sedutor e manipulador o Palpatine pode ser, que o Maul, em algum ponto da sua vida, tenha enxergado o Palpatine como uma figura paterna ou alguém que ele tivesse um certo respeito e carinho, uma figura de mestre, assim como o próprio Anakin já fez. E agora, de repente, ouvir que o Palpatine quer ele morto e que ele não vai nem se dar o trabalho de fazer isso pessoalmente, mostra mais uma vez o desprezo e a insignificância que o Maul representa pro Palpatine. Tipo, ele é tão insignificante que o Palpatine mandou os capangas matar ele, não precisou nem trazer pro Palpatine matar ou o Palpatine ir atrás dele. O que me leva ao título do 8º episódio, que é The Crippling Fear, ou o medo insidioso. Insidioso é aquilo que cresce de forma oculta, o que é um paralelo direto com o próprio Palpatine, já que o seu nome, Sith, é Darth Sidious. Sidious sendo uma derivação justamente de insidioso. E olhando aqui o significado da palavra, esse é justamente o modus operandi do Palpatine. Durante toda a sua história, ele foi indo pelas sombras, pelas beiradas e crescendo, até ele ter o controle da galáxia. Então esse medo insidioso do Maul é justamente o medo de finalmente ter que enfrentar o seu maior oponente. Alguém tão poderoso que já matou a sua mãe, o seu irmão e o humilhou no último duelo que eles tiveram em Mandalore. Então eu acho que essa cena, esse episódio como um todo, justificou a existência dessa série. Vamos combinar, Maul é um dos personagens que tem mais material em toda a saga. A gente tem uma porrada de HQ dele, livro, ele tá em praticamente todas as séries animadas, apareceu nos filmes também, então precisava de mais uma série sobre ele? A princípio não, mas essa cena mudou tudo isso. Ela mostrou uma faceta diferente do Maul, deu uma humanizada nele, algo que a gente nunca tinha visto antes e que parecia ser impossível. Mas o mais importante, agora a gente sabe exatamente qual é o propósito dele daqui pra frente, qual que é a sua nova missão. O Maul não vai descansar enquanto ele não destruir o Palpatine. Então essa dupla de episódios até agora foi a minha favorita, justamente por isso, por essa sensação claustrofóbica que essa temporada tem conseguido trazer. A gente se coloca no lugar do Maul e sente que o cerco tá se fechando cada vez mais à medida que os episódios vão passando. O episódio chegou e bloqueou o planeta, os Inquisidores chegaram, os mercenários mandalorianos abandonaram o barco e agora temos o Dryden Voss e a Aurora Escarlate na jogada. Então a pressão, ela não para de subir e nós ainda temos mais 2 episódios, que eu diria que vão resolver esse arco de Janix, mas que vão deixar uma ponta, já que a gente sabe que vai ter a segunda temporada que já foi confirmada. Eu tô amando tudo isso e principalmente o tom dessa série, que tá bem mais adulto, os episódios são mais direto ao ponto, se atém à história e os personagens, não tem nem um minuto de filler e a trilha sonora do Kevin Kiner tá de arrepiar.
arregaçar. Ele tá conseguindo misturar os efeitos sonoros das cenas com a trilha. Essa cena de perseguição que teve uma música eletrônica na nave roubada da Devon tava sensacional. E aquele pedido que a gente falou lá na primeira análise, que o Dave Filoni pediu pra equipe tentar elevar essa série em todos os aspectos, eu sinto que é exatamente isso que tá acontecendo. As trilhas estão mais empolgantes, a animação tá mais bonita, o roteiro e os personagens estão mais polidos. Eu acho que Maul tá caminhando pra se tornar uma das melhores animações de Star Wars. Mas me conta aí se você concorda comigo, se você curtiu esses episódios, e por favor, se você chegou até aqui, comenta adeus Palpatine pra eu saber que você é um mandaloriano brabo que fica até o final dos vídeos. Valeu, Adriano de Cianor, Igor S., Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e Guilherme Janucci por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.